TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é muito bom ter a companhia de vocês em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana muita arte, muita cultura, música e, é claro, o melhor da gastronomia para você, despertando todos os seus sentidos, visão, paladar, tato, olfato, enfim, uma explosão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje a nossa viagem gastronômica vai bem longe daqui. Vamos até o outro lado do planeta, na Rússia, num clima frio, para mostrar para vocês uma receita muito tradicional de lá, um prato russo por excelência, mas cujo o seu nome e a sua origem mesmo, a origem do prato, ela vem de fora, provavelmente do Cáucaso, da Grécia, onde os charutinhos de folhas de videira são muito tradicionais nessa região, né? Os dólmades, né, como são chamados, né, ali naquela região ali do Cáucaso, pegando desde a Turquia, ali um pouco dos países árabes, né, até a parte do Mediterrâneo, né, Grécia, Chipre. Então é um prato muito difundido nessa região, que com os imigrantes indo para a Rússia, então acabaram levando junto essa receita, que foi adaptada, tá? Ela foi adaptada para essa região nova, com a dificuldade de se ter folhas de videira, né, em função principalmente do clima muito frio, cujo plantio de uva não é propício, então naquela região, foi substituído por folhas de repolho. Também a gente tem um pouco de herança francesa ou até mesmo alemã, tá? Quando houve a difusão da culinária francesa, principalmente em São Petersburgo no século XVIII, né, na França se comiam pombos cozidos envoltos em folhas de repolho. Como pombo em russo é golub, então deu-se o nome de golubtsi a este prato, que são os charutinhos de folhas de repolho recheados, não com cordeiro como é ali no Cáucaso e na Grécia, mas recheados com carne de gado e carne de porco. Então a receita de hoje é golubtsi, tradicionais charutinhos de folha de repolho, cujas crianças da União Soviética com certeza comiam isso muito, quase que semanalmente, preparado por suas mães e por suas avós. Um prato então bem tradicional. Vamos dar uma olhadinha então nos ingredientes do nosso golubtsi. Vamos precisar então de folhas de repolho. Aqui, pessoal, um detalhe. Eu tirei algumas folhas de repolho e passei elas em água fervendo, água quente, tá? Então eu dei uma escaldada nessas folhas, água quente bem fervendo com um pouquinho de sal, tá? Pode pôr até um pouquinho de vinagre, né? Vinagre de vinho branco, vinagre de álcool, né? Um vinagre claro para não tingir a folha, tá? Por alguns instantes ali dentro da água fervente, até que ela comece então a se tornar um pouco mais maleável e fácil da gente poder então enrolar e fazer esses charutinhos, essas trouxinhas, tá bom? Então, folhas de repolho escaldadas em água quente. Nós vamos usar para o recheio metade de carne de porco moída e metade de carne de gado moída.
Então eu tenho 300 gramas de carne de porco moída e 300 gramas de carne de gado moída. Além disso, a gente vai usar arroz. Você pode usar até o arroz que sobrou, tá? Você já cozinhou ele e sobrou. O ideal é você cozinhar o arroz, mas deixar ele um pouquinho durinho ainda, não cozido totalmente, porque ele volta a cozinhar depois dentro da trouxinha, dentro do charutinho de repolho, tá? Então aqui eu tenho 200 gramas de arroz semi-cozido, um tomate com cassê, o que quer dizer com cassê? Sem pele e sem sementes, tá? Já picadinho. Uma cebola, também picada, bem miudinha. Meia cenoura, picadinha também, olha, em cubinhos bem pequeninos. Eu tenho 3 colheres de sopa de extrato de tomate, 3 dentes de alho picados e um pouquinho aqui de salsinha picada também bem miudinha. Então esses são os ingredientes dos nossos charutinhos de repolho, receita típica da Rússia e, como eu falei, com variações aí pelo mundo todo afora. Eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha e em seguida a gente começa o preparo dessa deliciosa receita de hoje, mas enquanto isso vocês já deem uma olhada nas imagens da arte e da cultura da Rússia. Bom, pessoal, vamos começar então agora o preparo da nossa receita de hoje, golubtsi, ou, como é mais fácil da gente dizer, charutinhos de repolho. Primeira etapa da nossa receita, eu misturei aqui as 2 carnes, a de porco e a de gado, moídas, e a gente vai então temperar e fritar elas numa panela com um pouquinho de gordura, um salzinho e uma pimentinha moída na hora. A gente vai aqui para o fogão. Então eu tenho uma panela já bem aquecida, a gente vai pôr um pouquinho de óleo e vamos fritar então a nossa carne. Bem simples, pessoal, a primeira etapa. Eu vou desmanchar aqui então para que ela não fique com essas bolas, né, maiores. Aí, vamos deixar paradinho uns instantes. Enquanto ela vai fritando, a gente precisa fazer um breve intervalo. Na sequência, a carne já vai estar fritinha e a gente entra com os demais ingredientes da nossa receita do Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. Bom, pessoal, estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, fazendo um prato russo, golubtsi, mas é charutinho de repolho, tá? Então, dando sequência à nossa receita. A carne de porco e de gado, olha, tá fritinha, tá? Também não precisa se preocupar que ela esteja bem passadinha, porque continua cozinhando depois, vocês vão ver que ele vai voltar ainda para a panela, mesmo depois que a gente tiver feito os charutinhos. Agora a gente vai pôr então a cebola, uma cebola picada, vamos pôr o alho,
3 dentes de alho picados. Vamos já colocar também a cenoura. Gente, isso aqui é quase um molho à bolonhesa, tá? O molho à bolonhesa tradicional vai carne de porco, vai a panceta, que é o bacon, né? Um bacon mais magrinho, vai a cenourinha, tá? Então é quase um molho à bolonhesa, só que esse recheio ele não é molho, ele é mais sequinho. Ele não é um ensopadinho não, ele fica bem mais sequinho. Vamos pôr o tomate, então ó, a cebola, o alho, a cenoura e o tomate. Tomate sem pele e sem sementes, para que não tenha acidez. Então a gente retira as sementes, retira aquela parte do líquido de dentro do tomate, retira a pele para que ela não apareça depois de pronto. Todas técnicas que vocês com o tempo vão aprimorando nos seus pratos. Agora então eu vou pôr o extrato de tomate, mas não vou pôr todo, eu vou reservar um pouquinho dele para depois pôr na água que a gente vai cozinhar os charutinhos. E vou pôr um pouquinho de água, então, água quente. Aí. Faltam ainda 2 ingredientes, que é o arroz e a salsinha. Ou um temperinho verde, se quiser pôr uma cebolinha. Se quiser pôr também alguma outra erva, algum tempero da sua preferência, pode ficar à vontade. Mas aqui a gente tenta reproduzir a receita o mais fiel à receita original. A gente tenta fazer o prato, né, dentro das suas características tradicionais, feitas no país do qual ele se origina. Olha só, já deu uma corzinha, né? O extrato ele tem esse poder, então olha, ele já deu uma avermelhada em tudo. O arroz, como eu falei para vocês, esse arroz ele está cozido. Vocês podem usar a sobra do arroz, mas o interessante é que ele não fosse tão cozido assim. Por isso eu estou até usando o arroz parboilizado, tá? Porque o grão se mantém mais tempo firme do que o arroz branco normal, tá? Então eu optei por usar o arroz parboilizado. E, por fim, uma salsinha. E agora eu vou desligar o fogo, eu vou pedir até para o nosso câmera espichar a mão e desligar o fogo para nós. Se vocês acham que o seu recheio está muito seco, está muito soltinho, podia ser um pouquinho mais úmido, não se preocupe em colocar mais um pingo de água. Da mesma forma que se ele estiver ainda muito úmido, de repente você colocou um pouquinho de água a mais do que o necessário, aqui não tem muita medida, vai mesmo do olho, tá? Você deixa cozinhar um pouquinho mais tempo, que essa água, esse líquido vai evaporar e não tem problema. Bom, gente, eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês da Rússia e na sequência a gente vai começar então a enrolar os nossos charutinhos
e vamos finalizar o nosso prato, ok? Deem uma olhadinha aí na arte e na cultura russa. Bom, pessoal, vamos agora então começar a enrolar os charutinhos. Para isso, então, a gente vai pegar a folha do repolho, tá? E vamos tirar parte aqui do talo, a parte mais grossa do talo, tá? Para que a gente consiga então enrolar ela. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pôr aqui dentro então, um pouco do recheio. A quantidade vai variar de acordo com o tamanho que a gente vai querer fazer, tá? Eu não vou fazer eles muito grandes. Fazer o tamanho de uma porção para uma pessoa, ok? Vamos enrolar. Enrolar, ó, apertar as pontas, tá? Aí aqui a gente dobra. Dobra, enrola mais uma vez. Aí, ó, ficou um charutinho, uma porção individual para uma pessoa, tá bom? Aqui, olha, eu já tenho uma panela com o restinho daquele extrato de tomate, que eu diluí com ele, diluí esse extrato em um pouco d'água, tá? E a gente então vai acomodar aqui dentro os nossos charutinhos. Vamos fazer mais um para você pegar bem. Aqui, então, abrindo ele, abrindo a folha, tirando a parte grossa do talo. Feito. Virei a folha e colocamos o recheio, que tá muito cheiroso, por sinal. O cheirinho desse recheio tá divino. Ó, enrolamos mais uma vez, apertamos os lados, dobramos os lados e mais tchum e tchum. E acomodamos ele dentro da panela também, tá bom? Feito isso, a gente vai pôr mais um pouquinho de água, tá? Até quase cobrir ele. Tampamos a panela e levamos para o fogo, onde precisa cozinhar mais alguns minutos. Alguns países usam o arroz cru, usam a carne crua, misturam esses ingredientes, recheiam, levam ele para o forno, pro fogo do fogão, tá? Tampadinho, coberto com o líquido, e ali cozinha todos os ingredientes. Eu prefiro fazer desta maneira, adiantando o cozimento deles, para que a folha também continue tenra, não se desmanche. Às vezes, com uma cocção muito mais longa, a folha acaba já ficando muito frágil, muito mole, tá? E acaba desmanchando. Então, recomendo a vocês fazerem desta forma aqui. Primeiro fizemos o recheio, o arroz ele está um pouquinho ainda durinho, mas é mínima coisa, um cozimento de 10 minutos mais aqui vai ser suficiente para a gente finalizar o nosso prato. Eu vou fazer mais alguns aqui e vou pôr a panela lá no fogo. Enquanto isso, a gente tem que fazer mais um intervalo. No último bloco vai estar prontinho e a gente vai poder então saborear esta receita do Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. Satya
Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, cozinhando golubtsi ou charutinhos de repolho, um prato típico da Rússia, cujas variações, provenientes aí de diversos países, como França, Alemanha, Grécia e alguns países ali do mundo árabe. Vamos dar uma olhadinha como é que ele está ficando? Olha só, então como eu falei para vocês, tá? A gente pôs eles na panela, fervendo então com um pouquinho de água e o restinho do nosso extrato de tomate, tá? Assim a gente deixa ele tapadinho aqui por uns 10, 15 minutos, até que termine tudo de cozinhar, e daí já está pronto para servir. Servir este que você sabe, você quiser provar, o restaurante Planeta Terra, nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, prepara então todos os sábados as receitas aqui do programa. Você então pode dar uma chegadinha no restaurante Planeta Terra, que o golubtsi, os charutinhos, as trouxinhas de repolho vão estar lá no sábado para você então experimentá-las. Eu vou esperar mais um instantezinho aqui até que elas terminem de cozinhar por completo. Enquanto isso, vocês vejam mais algumas imagens da Rússia e na sequência eu mostro para vocês como que vai ficar elas prontinhas e a gente vai então poder saborear aqui também, ok? Deem uma olhada na arte e na cultura russa. Bom, pessoal, ficou pronto os nossos charutinhos, estão uma beleza e eu acredito que eles devem estar também super gostosos. Eu vou arrumar então aqui no meu prato. Aí. Vamos botar um pouquinho do molho de tomate aqui dele. Olha só. Beleza. Aí o nosso golubtsi. Aqui eu já servi os outros. Vamos pôr também um pouquinho do molho sobre eles. Gente, esse molho aqui, ó, é o molhinho da água, do cozimento aqui deles, com um pouquinho daquele extrato de tomate. Ele deu uma reduzida, deu uma encorpada, tá? Mas a gente pode também pôr um pouquinho de maisena, querendo, para engrossar ele mais. Olha só que beleza que tá ficando. Feito! Tá na mesa então essa nossa receita do Ateliê do Sabor de hoje. Espero que vocês gostem. Como eu já falei para vocês, quer provar? Dá uma chegadinha no restaurante Planeta Terra, aqui no Shopping em Lajeado, que vai estar lá para você saborear. E agora chegou a minha vez. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um Ateliê do Sabor. Nos vemos no nosso próximo programa. Até lá, uma boa semana, um bom fim de semana a todos e um bom apetite. Razov your baby, you're so
TV Univates. Para você, para o nosso Vale.